Olá, me chamo Gabriel Renato Masson Redondo e esse trabalho trata-se da comparação entre projetos de pré-amplificadores de áudio transistorizados e valvulados. Válvulas termiônicas e transistores. Ambos são dispositivos capazes de amplificar e inverter sinais. Por que comparar esses dois componentes? Pois, mesmo eles tendo funcionalidades similares, a utilização deles em circuitos demanda de formas diferentes. Quais foram os componentes de mercado escolhidos para a comparação? Utilizamos a válvula triodo 12AX7 e o transistor bipolar de junção PC547B. E por final, qual a finalidade desse trabalho? Esse trabalho visa justamente a comparação entre os resultados e também a diferença e semelhanças entre a parte do projeto teórico para esses dois pré-amplificadores. A metodologia utilizada nesse trabalho foi primeiramente de realizar ambos os projetos teóricos, e depois, utilizando o software LT-Spice, conseguimos analisar os resultados obtidos de cada um dos pré-amplificadores. Logo abaixo encontram-se os dois modelos de circuitos utilizados para a simulação no software LT-Spice. Ambos apresentam uma topologia muito parecida um com o outro, obviamente com suas particularidades. No caso do pré-amplificador transistorizado, para a etapa de projeto, é necessário definirmos a impedância de entrada e impedância de saída, enquanto na válvula isso não acontece. Bom, para a impedância de entrada do pré-amplificador transistorizado, foi considerada uma fonte de sinal com uma resistência interna de 10 kΩ, enquanto para a válvula a resistência de entrada, ou seja, a impedância de entrada, é o próprio resistor de grade, devido à alta resistência interna da componente da válvula. As figuras 3 e 4 apresentam a resposta em frequência de ambos os pré-amplificadores. Notamos que para o corte inferior, ambos os pré-amplificadores apresentam resultados semelhantes, por volta de 20 Hz, que é a faixa teórica do projeto. Isso se dá devido às capacitâncias externas do circuito, ou seja, os próprios capacitores. Nota-se também que o ganho obtido na válvula é um pouco maior que o obtido com o transistor. Com o pré-amplificador valvulado, conseguimos facilmente controlar o corte de frequência superior utilizando um resistor em série com a válvula, pois as capacitâncias parasitas da mesma fazem um filtro RC com esse resistor, sendo assim possível definir um ponto certo para o corte. A tabela 1 abaixo demonstra a comparação dos resultados após o término da simulação. Para o ganho, tivemos um ganho escolhido teórico de 20 dB. A válvula 12AX7 apresentou um ganho de 29,77, enquanto o BC457B um ganho de 17,75. O limite de frequência de corte inferior teórico era de 20 Hz, a válvula apresentou um de 19,65 e o BC457B 54,43 Hz. E por final, a impedância de entrada teórica são de 10 kΩ. A válvula é o próprio resistor de grade de 10 kΩ, então esse resultado bateu certinho. E o transistor, por conta da polarização por divisor de tensão, tem uma leve diferença de 11,6 kΩ. As conclusões desses trabalhos foram que ambos os projetos apresentam resultados próximos quando se trata de uma escala logarítmica para as frequências e tudo mais. Eles possuem topologias de circuito de semelhança e, como disse anterior, devido à polarização por divisão de tensão no transistor, fica um pouco mais complicado realizar o corte superior e também uma pequena diferença entre a impedância de entrada. A próxima etapa futura desse projeto é levar ambos os projetos para uma bancada de teste. Obrigado pela atenção.